Olá a todos e bem-vindos ao RAR Notebook. Hoje vamos falar sobre estresse com foco no estresse materno pré-natal. Estou muito empolgada por termos a oportunidade de conversar com a doutora Marci Lobel. A doutora Lobel se formou na Universidade de Harvard com uma graduação em Psicologia e Relações Sociais. Em seguida, obteve seu doutorado em Psicologia Social na Universidade da Califórnia em Los Angeles. Atualmente, ela é professora distinta de Psicologia Social e da Saúde na Universidade Stony Brook, em Nova York. Também é diretora do Star Lab, o laboratório de estresse e reprodução, onde, junto com uma equipe de cientistas renomados, investiga como o estresse materno pré-natal influencia os desfechos do parto. Em suas pesquisas, ela colaborou com um painel internacional de cientistas e publicou inúmeros artigos em revistas científicas revisadas por pares, abordando questões críticas de saúde pública, incluindo disparidades raciais nos resultados do parto, aspectos psicológicos da infertilidade e da reprodução assistida, e o aumento nas taxas de partos cirúrgicos. Bem-vinda ao RAR Notebook, doutora Lobel. Estamos muito felizes por ter você aqui com a gente hoje. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. Para começar, você poderia contar brevemente aos nossos ouvintes por que e como decidiu focar seu trabalho no estresse, principalmente no estresse materno pré-natal? Na verdade, minha carreira de pesquisadora começou meia serendipitosa. Quando iniciei meu doutorado na UCLA, minha orientadora havia recebido um financiamento da organização Mesh of Dreams para conduzir um estudo sobre o impacto do estresse materno nos desfechos do parto. Para ser honesta, a literatura científica da época era bastante decepcionante, o que é irônico considerando que a gravidez é um fenômeno universal. Sempre gosto de dizer que gravidez não é algo que todas desejamos ou podemos vivenciar. Mas todos estamos aqui neste planeta porque alguém decidiu engravidar. Quando comecei a me aprofundar na pesquisa e a ler esses estudos, percebi como eram fracos do ponto de vista científico e cheios de mitos e equívocos sobre as mulheres e a saúde feminina. Dou um exemplo. Havia publicações antigas sobre náuseas e vômitos durante a gravidez, sintomas muito comuns, especialmente no primeiro trimestre, que sugeriam que esses sintomas eram uma forma inconsciente da mulher de rejeitar a gravidez. Sabemos que isso é absurdo, sem base científica. Havia muitos aspectos preocupantes nessa literatura. Com o apoio da minha orientadora, doutora Christine Dunkelstetter, que, aliás, acabou de se aposentar após uma carreira brilhante, comecei a estudar o estresse em mulheres grávidas em um estudo conduzido majoritariamente com mulheres hispânicas em Los Angeles, muitas delas em situação irregular no país e vivendo em condições muito difíceis. Elas foram entrevistadas ao longo da gestação por pesquisadores bilíngues. Desenvolvemos alguns instrumentos, estou falando de testes em papel e lápis, validados com grandes populações, que nos permitiam interpretar suas respostas sobre como se sentiam durante a gravidez, se estavam ansiosas, tensas, preocupadas ou estressadas e por quais motivos. Nosso primeiro estudo, ou pelo menos os primeiros resultados publicados em 1990, foi um dos mais rigorosos da época. Ele comprovou que níveis altos e constantes de estresse durante a gravidez aumentam o risco de parto prematuro, ou seja, antes das 40 semanas normais de gestação. Aproveito para esclarecer que parto prematuro é definido como qualquer nascimento antes das 37 semanas. E também descobrimos que o estresse elevado ao longo da gravidez aumentava o risco de o bebê nascer com baixo peso. Mesmo que essas gestações tenham chegado ao termo completo, mesmo que a gravidez tenha durado as 40 semanas normais, com uma margem de mais ou menos 2 semanas, esses bebês também tinham mais chances de nascer com baixo peso, que é definido como qualquer peso inferior a 2.500 gramas. Para dar uma ideia do que isso significa, são cerca de 2,5 kg, ou aproximadamente 5 libras e meia. Quando falo sobre essa pesquisa, gosto de lembrar o público de como é segurar um saco de açúcar ou um pacote de farinha de 5 libras. Estamos falando de bebês que nascem muito pequenos. E o motivo pelo qual nos importamos tanto com esses desfechos, tanto para poder prevê-los quanto, idealmente, preveni-los, é porque esses bebês são extremamente vulneráveis. Eles têm maior risco de morrer durante o primeiro ano de vida. Estão mais suscetíveis a diversos tipos de doenças respiratórias, problemas no desenvolvimento neurológico, e vemos que alguns desses problemas persistem durante a infância, adolescência e até mesmo na vida adulta.
Adultos que nasceram com baixo peso ou prematuramente também apresentam maior risco de certas doenças, especialmente as cardiovasculares. Isso é conhecido como a hipótese ou fenômeno da programação fetal. Existem consequências ao longo da vida associadas ao nascimento prematuro ou com baixo peso, muitas vezes chamado de prematuridade, um termo mais comum entre o público, embora não seja o termo médico. É uma pesquisa fascinante. Mas eu gostaria de dar um passo atrás, só para esclarecer alguns conceitos para o nosso público. Você descreveu o estresse pré-natal como algo distinto do estresse geral. Você poderia falar um pouco sobre as diferenças entre os dois e também sobre a ferramenta que você desenvolveu para medir o estresse materno pré-natal? Acho que se chama o questionário de estresse pré-natal. Sim, fico muito feliz que você tenha feito essa pergunta, porque grande parte da minha carreira tem sido dedicada a melhorar a forma como conceituamos e medimos o estresse pré-natal. Então, para te dar uma breve aula de história, no estudo do estresse, historicamente houve duas abordagens principais. Uma era considerar o estresse como tudo aquilo que nos acontece, os grandes eventos da vida, como a morte de alguém querido ou a perda de algo importante em um momento crítico. Essa era uma maneira tradicional de entender o estresse. A segunda abordagem focava em como as pessoas se sentem, geralmente medida por níveis de ansiedade. Você pode pensar nessas duas abordagens como formas de capturar o que chamamos de estímulo estressor ou a resposta ao estresse. E só a partir dos anos 70 ou 80 é que os psicólogos começaram a perceber uma distinção importante. Nem todo mundo vive os mesmos eventos da mesma forma. O que é estressante para você pode não ser para mim. A partir daí, os psicólogos começaram a considerar o estresse como algo que envolve o que chamamos de avaliação cognitiva. Pensar sobre como esse evento me afeta, como me sinto em relação a ele, que recursos eu tenho para lidar com ele. Tudo isso é válido e importante. No nosso primeiro estudo, analisamos os grandes eventos estressantes que as mulheres vivenciaram durante a gravidez. Também medimos aquele componente de resposta que mencionei antes, os níveis de ansiedade das mulheres. E o que descobrimos foi que, na verdade, a combinação desses fatores era o melhor preditor dos desfechos adversos que comentei anteriormente: parto prematuro e baixo peso ao nascer. Eu sei que isso soa bastante complexo e sofisticado do ponto de vista psicológico. No entanto, essa foi uma forma muito melhor de captar tudo o que o estresse envolve, pois não se trata apenas dos eventos que ocorrem ou de nossas experiências, mas sim de como interpretamos essas situações. Ninguém havia usado essa conceituação tão rica nem essa forma de mensurar o estresse até nossa pesquisa começar a mostrar que a combinação desses fatores é realmente o que aumenta o risco nas mulheres. Cerca de 10 anos depois, ou talvez um pouco antes, em meados ou final dos anos 90, isso se tornou claro para mim, para alguns dos meus alunos e para outros que treino em meu laboratório. Estávamos ignorando algo crucial no caso de mulheres grávidas: o caráter verdadeiramente singular da gravidez. O que pode ser estressante durante esse período inclui preocupações com as mudanças corporais, com os sintomas físicos. Serão normais? São diferentes do que outra mulher, irmã ou amiga já viveu, ou até mesmo do que se experimentou em uma gravidez anterior. Há também o receio sobre como pagar os cuidados médicos, algo ainda mais relevante agora, como o Congresso removendo alguns apoios antes existentes para despesas de saúde. A preocupação com a saúde do feto. Ele está se desenvolvendo normalmente. E nossos hábitos de saúde? Será que comemos ou bebemos algo no início da gravidez sem saber? Mais adiante, conforme a gestação progride, as preocupações com o parto crescem. Será doloroso? Como será a experiência, especialmente para quem nunca deu à luz antes? Terei ajuda para aliviar a dor? Qual será o procedimento? Quantas horas ou dias vai durar? Quem poderá me acompanhar no hospital? Realizamos um estudo grande com gestantes que deram à luz durante a pandemia. Mesmo sob as melhores condições, a gravidez já é estressante, então imagine no meio de uma emergência global, entrando em um hospital sozinha, sem acompanhante. Muitos hospitais não permitiam que parceiro, mãe ou irmã entrassem na sala de parto, e as mulheres eram recebidas por profissionais em equipamentos de proteção total. Isso deve ter sido, para algumas, uma experiência traumática. Em seguida, eram liberadas poucas horas após o parto, para reduzir o risco de contaminação por Covid, e o estresse continuava em casa. E se os pais idosos fossem visitar? Estaríamos colocando alguém em risco?
O período de gravidez e parto na pandemia foi especialmente estressante. Demonstramos em nossa pesquisa que o nível de estresse foi significativamente mais alto entre gestantes naquele cenário, aumentando a chance de resultados adversos, como parto prematuro e baixo peso ao nascer. Isso foi ainda mais evidente em comunidades vulneráveis, com múltiplos estressores e acesso limitado a cuidados de saúde. Também confirmamos esses efeitos em outros países, com colaboração de cientistas da Alemanha, Itália, Polônia, Espanha, Suíça e Israel. Encontramos os mesmos padrões de efeitos nesses países também, para mulheres grávidas durante a pandemia. Mas quero voltar à sua pergunta, que foi sobre o questionário de estresse pré-natal. Desenvolvemos esse instrumento, esse é o termo apropriado, que é um conjunto de 17 perguntas feitas às mulheres durante a gravidez. Normalmente, um profissional de saúde, como médico, enfermeira ou pesquisador, faz essas perguntas repetidamente, talvez em cada consulta pré-natal, talvez uma vez por trimestre, perguntando sobre os tipos de coisas que geravam angústia. Com que elas estavam preocupadas? Incluía as coisas que mencionei antes. Mudanças no corpo, mudanças nos relacionamentos, preocupações com dinheiro, preocupações como o bebê, como o parto e o nascimento em si. As pontuações das mulheres nesse instrumento, no questionário de estresse pré-natal, foram usadas para prever a probabilidade de que elas experimentassem parto prematuro ou bebês com baixo peso ao nascer. Mostramos em alguns dos nossos estudos que esse tipo de estresse específico da gravidez era pelo menos tão potente quanto outras formas mais genéricas de estresse na hora de prever esses desfechos. Portanto, é um instrumento realmente valioso, se pensarmos bem. Quando você vai a uma consulta médica ou vê uma enfermeira obstetra, não quer passar meia hora respondendo a um monte de perguntas para um psicólogo analisar depois. A vantagem de ter esse instrumento com apenas 17 itens é que ele pode ser preenchido rapidamente, e o profissional de saúde pode olhar suas respostas e dizer: vejo que você está especialmente preocupada com este tópico. Vamos conversar sobre isso. Posso te ajudar com alguns recursos. Assim, ele pode ser usado como uma ferramenta clínica e também para antecipar o risco de complicações. Esse é o questionário de estresse pré-natal. Nós o revisamos e agora o chamamos carinhosamente de novo PDQ, ou NOPQ, que é o termo mais comum. Ele já foi traduzido para, eu diria, entre 50 e 100 idiomas diferentes. E está sendo usado em todo o mundo. Na verdade, hoje mesmo recebi um e-mail de um pesquisador na China que quer traduzi-lo para um dos dialetos mais falados na sua região e usá-lo para estudar mulheres locais, porque relatou que os níveis de estresse também estão muito altos entre as mulheres naquela parte da China. Quão perto estamos de implementar esse questionário rotineiramente no cuidado pré-natal? E quais são algumas das barreiras que dificultam isso? Essa é uma excelente pergunta. Uma das desvantagens do nosso sistema de saúde é que se espera que os profissionais a atendam com muita rapidez e vejam muitos pacientes em pouco tempo. Em alguns sistemas de saúde, existem até desincentivos formais para passar tempo demais com os pacientes. Às vezes, o tempo que o profissional passa com cada paciente é cronometrado e vinculado a avaliações de desempenho, por exemplo. Então, para responder à sua pergunta, um dos problemas é a falta de tempo adequado para essas interações entre profissional e paciente. Outro problema é que muitos profissionais de saúde não são treinados o suficiente para saber como fazer essas perguntas e como lidar com as respostas. Em outros trabalhos, estudamos mulheres com dependência de substâncias como opioides, álcool, cannabis e outras drogas que são muito prejudiciais durante a gravidez e também fora dela. Nessa pesquisa, descobrimos que muitos profissionais de saúde se sentem desconfortáveis ao fazer essas perguntas. Eles não sabem como perguntar, ficam constrangidos ou inseguros e depois não sabem o que fazer com a informação. Por isso, desenvolvemos outro instrumento para uso em contextos clínicos, que pode ser preenchido pela própria paciente no celular, pouco antes da consulta. Os profissionais gostam disso porque recebem uma pontuação objetiva. Infelizmente, isso pode significar que não haverá conversas mais profundas, mas ao menos permite encaminhar a mulher para um assistente social no hospital ou centro médico, ou para um profissional especializado, como obstetras que cuidam de gestantes com transtornos por uso de substâncias. Uma terceira barreira que gostaria de mencionar está relacionada às disparidades raciais e étnicas que ainda não discutimos. Os Estados Unidos têm, infelizmente, um histórico vergonhoso de desigualdades nos desfechos negativos do parto, especialmente entre mulheres negras.
Além de os recém-nascidos dessas mulheres apresentarem maiores taxas de complicações, há uma epidemia de mortalidade materna, mortes de mulheres durante a gestação ou nas primeiras semanas após o parto. Esses problemas foram analisados com cuidado por muitos de nós que estudamos saúde e comportamento, e em grande parte podem ser atribuídos ao estresse crônico e às condições difíceis de vida enfrentadas por muitas mulheres negras e outras mulheres racializadas nos Estados Unidos. Em colaboração com uma das minhas ex-alunas de doutorado, realizamos pesquisas sobre o que chamamos de racismo de gênero na gravidez. E o que descobrimos é que mulheres negras, especialmente afro-americanas grávidas, vivenciam formas únicas de discriminação. Formas de discriminação que mulheres negras que não estão grávidas não relatam, e que mulheres brancas, estejam grávidas ou não experimentam. Portanto, seus níveis de estresse estão elevados no período pré-natal. E ao não reconhecer que estão em maior risco, sabemos que é mais provável que experimentem algumas dessas consequências, algumas consequências médicas relacionadas ao parto. Ter um profissional de saúde, voltando agora à questão que você me perguntou, ter um profissional que realmente compreenda a sua situação, que inclusive se pareça com você, que seja de origem racial ou étnica semelhante, idealmente uma mulher, seria especialmente benéfico. Eu sempre digo que representação importa, e isso também é verdade no ambiente de saúde. E estudos confirmaram que mulheres grávidas negras recebem cuidados de menor qualidade quando não são atendidas por profissionais de origem semelhante. E eu não acho que isso seja intencional. Estamos falando de formas sutis de discriminação. Não é racismo explícito, mas sim o que os psicólogos chamam de racismo implícito, discriminação implícita. Não acredito que os profissionais queiram fornecer cuidados de baixa qualidade, mas o resultado é que talvez por não se sentirem tão à vontade para ter essas conversas, talvez passem menos tempo com essas pacientes. Tudo isso contribui para uma qualidade de cuidado inferior. É muito interessante, e você mencionou vários pontos em relação ao cuidado, as diferenças étnicas, as origens sociais. Quero voltar a isso mais adiante, mas agora quero passar para algo que li no seu estudo de meta-análise de 2018, aquele estudo grande, porque achei muito interessante e acredito que suas conclusões são muito reveladoras. Quero que nossos ouvintes ouçam sobre isso. Você poderia falar um pouco sobre como o estresse emocional influencia a taxa de sucesso das tecnologias de reprodução assistida? E só para esclarecer aos ouvintes, quando falamos de tecnologia de reprodução assistida, estamos nos referindo a técnicas que ajudam na concepção, por exemplo, fertilização in vitro e afins. Você poderia nos dar um breve resumo desse estudo e das conclusões? Sim, é um tema importante porque acho que todos nós já ouvimos alguém dizer: minha amiga ou minha irmã estava tentando engravidar. Ela e o parceiro passaram por dificuldades, enfrentaram infertilidade. Consultaram especialistas, passaram por todos os tratamentos. Fizeram FV, nada funcionou. E aí, quando pararam de tentar, foi quando ela engravidou. E a suposição é que algo no estresse dessa experiência reduz as chances de sucesso. E eu sempre lembro as pessoas, quando elas me contam histórias como essa, que para cada uma dessas histórias, existem muitas outras de pessoas que interromperam o uso das tecnologias de reprodução assistida e não engravidaram. Mas esses casos em que parar funciona, e estou fazendo aspas com os dedos que seus ouvintes não conseguem ver, são muito marcantes, muito memoráveis, então as pessoas contam essas histórias. Acabamos achando que são mais comuns do que realmente são. Mas na verdade, são raros. Por isso foi importante para nós, ao abordar esse tema, analisar toda a literatura existente. E isso é o que faz uma meta-análise. Para os seus ouvintes, uma breve explicação. Meta-análise é uma técnica que analisa a literatura publicada. Também é possível incluir estudos não publicados, mas nós focamos apenas em estudos publicados que passaram por revisão por pares, ou seja, sabemos que foram conduzidos de forma rigorosa. Ao observar o padrão dos efeitos entre todos esses estudos, podemos ter muito mais confiança no que aprendemos, pois não se trata de apenas um estudo, mas de muitos sobre o mesmo tema. E quando conduzimos nossa meta-análise sobre esse assunto, descobrimos que o sofrimento emocional não reduz a probabilidade de que tecnologias de reprodução assistida, como a fertilização in vitro FV, sejam bem-sucedidas. Então, esperamos ter desmistificado a ideia de que dizem as mulheres: relaxa que você vai engravidar. Na verdade, intitulamos o artigo com algo como Relaxa que você engravida. Honestamente, não lembro o título exato, mas era algo nesse sentido.
Depois que publicamos o artigo, quero te contar quantos correios eletrônicos recebi de mulheres e até de conhecidos que me pararam, me ligaram ou mandaram mensagens expressando alívio. Lembro de uma ligação com uma mulher que estava chorando, lágrimas de alívio, porque me disse que por anos se culpou por não ter conseguido engravidar com a FIV, pois se sentia ansiosa e tensa durante o processo. Ela se culpava. E depois de ler nosso artigo, finalmente entendeu que não era culpa dela. Sinto que essa foi uma contribuição muito importante para tantas mulheres que passam por FV ou outras formas de reprodução assistida e que acreditam que é sua responsabilidade emocional fazer com que dê certo. E claro, isso não é verdade. Eu realmente queria ouvir você dizer isso, porque acho que você está derrubando um mito enorme. Eu mesma ouvi exatamente essa história que você mencionou, de um casal tentando por muito tempo, depois desiste, e então engravida. E essas histórias marcam. É muito bom saber que cientificamente, não é verdade que isso tenha um impacto negativo na FIV ou em outras técnicas. Obrigada por essa pesquisa, foi muito esclarecedora. E com base nisso, queria te perguntar: o que isso nos ensina sobre as intervenções mente-corpo? O que você acha que deveríamos aprender com isso? Bem, eu não desistiria de tentar aliviar o estresse, mesmo que tenhamos mostrado que o estresse não é o culpado por alguns dos problemas de saúde que as pessoas têm, porque, é claro, o estresse tem seu próprio impacto em nossas vidas de outras maneiras. Dito isso, há muitas evidências em diversas áreas que mostram que o estresse é um fator contribuinte. Ele realmente nos torna mais vulneráveis a vírus. Não sei se você sabia disso, mas embora seja necessário estar exposto a um vírus, é mais provável, por exemplo, pegarmos um resfriado se estivermos expostos a alguém com resfriado quando estamos sob muito estresse. E o estresse também foi relacionado ao prognóstico de pessoas com doenças crônicas graves. Por isso, aliviar o estresse pode trazer inúmeros benefícios à saúde. Sabemos que existem maneiras melhores e piores de lidar com o estresse. Como mencionei anteriormente, o uso de substâncias durante a gravidez é extremamente perigoso, e em outros contextos também. Não é uma forma saudável de lidar com o estresse. Os psicólogos chamam isso de fuga/evitação. Existem outras formas desse comportamento, como dormir demais ou evitar completamente a situação que está gerando o estresse. E o que vemos estudo após estudo é que esse tipo de enfrentamento não reduz o sofrimento e ainda pode trazer consequências negativas. O que parece funcionar melhor para muitas pessoas, embora não para todas, já que cada indivíduo é único, é encontrar maneiras construtivas de lidar com o estresse. Isso pode incluir comportamentos saudáveis, como o exercício físico, que é um excelente redutor de estresse, e ainda tem muitos outros benefícios para a saúde. O apoio social também é uma forma muito eficaz de lidar com o estresse. Conversar com amigos, companheiros, familiares, pedir ajuda quando necessário, ter alguém para desabafar e apoiar nos momentos difíceis. Todas essas são formas muito mais saudáveis e eficazes de enfrentamento. Eu vou voltar a falar desses mecanismos de enfrentamento, mas queria te perguntar sobre outro tema que vi em um de seus estudos recentes: a diferença entre risco percebido e risco real. Um estudo mostrou que a percepção de risco por parte das gestantes, não apenas o risco clínico, foi um indicador mais forte para prever desfechos na gestação. Você pode explicar por que a percepção importa tanto nesse contexto? E o que isso sugere sobre como devemos comunicar o risco durante o pré-natal? Acho que isso se conecta com dois temas que você e eu já mencionamos. Um deles é a possibilidade de que as mulheres se percebessem em risco por comportamentos que elas não tinham relatado ao seu médico. Talvez fumassem ocasionalmente, consumissem álcool ou praticassem alguma atividade física que o médico havia considerado não segura. Então, elas poderiam ter informações sobre sua situação que o profissional de saúde desconhecia. Isso nos leva de volta à importância de ter uma relação aberta, colaborativa e de apoio com os profissionais de saúde. Aliás, fizemos outro estudo que mostrou que mulheres com melhor relação e comunicação com seus profissionais de saúde se cuidavam mais durante a gravidez e apresentavam níveis mais baixos de ansiedade. Esse estudo foi feito com parteiras, não com médicos, mas mesmo assim confirmou a importância da boa comunicação durante o pré-natal. Portanto, uma razão para o risco percebido ter sido tão relevante naquele estudo pode ter sido que essas mulheres tinham conhecimento ou percepções que os profissionais de saúde não tinham. Uma segunda razão, e isso ainda é uma hipótese, é que a percepção de risco poderia estar associada ao estresse.
Se uma mulher se vê como estando em alto risco, provavelmente também está sentindo tensão, ansiedade, preocupação, desconforto. Todas essas são manifestações emocionais do estresse. Assim, o fator risco percebido pode ter sido, de certa forma, um indicador indireto do estresse vivenciado por essas mulheres. Interessante. Há outro aspecto, que é o grande volume de mensagens, especialmente nas redes sociais, sobre idade materna avançada. O que a ciência realmente diz sobre o estresse relacionado à idade durante a gravidez? E como as mulheres poderiam lidar com essas preocupações sem gerar mais ansiedade? Sim, essa também é uma pergunta importante. Quando dou aulas para estudantes universitários com idades entre 18 e 25 anos e ensino sobre saúde reprodutiva, costumo perguntar: quando vocês acham que a capacidade reprodutiva começa a diminuir? Normalmente respondem 30, 35, 40, às vezes 45. Mas, na verdade, a nossa capacidade reprodutiva começa a declinar nos 20 e poucos anos. Agora, isso não quer dizer, e deixo bem claro para os meus alunos, que todos devem sair correndo para engravidar, certo? A gravidez é algo que esperamos fazer quando escolhemos, no momento da vida em que estejamos melhor preparados financeiramente, psicologicamente e medicamente. No entanto, quando os pesquisadores falaram sobre isso no passado, às vezes foram criticados pela crença de que não é feminista dizer a verdade sobre quando nossa fertilidade começa a cair. Mas eu acredito que é totalmente compatível com os valores feministas compartilhar com as mulheres a verdade sobre nossos corpos e nos tornar conscientes de que, à medida que envelhecemos, o risco de não conseguir engravidar, de aborto espontâneo e de complicações na gravidez aumenta. Não existe um número mágico. Os profissionais da saúde costumavam usar um limite de idade como 30 ou 35 anos, mas acho que isso caiu em desuso. Não é como se a pessoa caísse de um penhasco de repente. No entanto, com o avanço da idade, os riscos aumentam. E acho que é importante termos essa informação. Essa informação é uma ferramenta. Se soubermos, por exemplo, que nossos riscos são maiores, isso pode nos motivar a cuidar melhor da nossa saúde, para tentar compensar esses riscos com comportamentos que ajudem a manter a saúde durante a gravidez. Alimentar-se bem, dormir o suficiente, fazer a quantidade e o tipo certo de exercício. Esse é um tema cercado de muitos mitos. Também fizemos um estudo sobre a percepção das mulheres quanto ao exercício durante a gravidez. Na verdade, se a pessoa estiver em boa condição física e tiver a liberação do profissional de saúde, o exercício pode melhorar muito a saúde da mulher durante a gestação. Não é perigoso, a menos que o profissional de saúde diga especificamente que, por algum motivo, aquela pessoa em particular não deve praticar. Mas menciono todas essas formas de reduzir os riscos que possamos ter. Muito instigante. Seria realmente um estudo muito valioso para que as mulheres conheçam melhor os benefícios do exercício na gravidez, pois acho que muitas vezes há um mal-entendido sobre quanto se pode ou não se pode exercitar. Mas quero voltar ao seu comentário sobre o impacto a longo prazo, porque acho isso muito interessante e também importante para as pessoas saberem. Então, essa pesquisa que você mencionou mostrou que o estresse pré-natal, como disse, pode afetar o desenvolvimento infantil a longo prazo, bem além do nascimento. Quais seriam, na sua opinião, duas das formas mais importantes pelas quais isso acontece? Seria através de mudanças biológicas como a exposição ao cortisol ou de mudanças comportamentais no cuidado com o bebê? Estou apenas supondo, não sei. Mas quais seriam duas das formas mais relevantes pelas quais esse impacto acontece? Bem, você tem um bom palpite, porque sua suposição de que envolve mecanismos biomédicos, além de comportamentais e psicológicos, está absolutamente certa. Quero esclarecer que não conduzi pessoalmente todos esses estudos. Ao descrever as consequências a longo prazo do estresse pré-natal, eu estava me referindo a um grande corpo de pesquisa, nem toda feita no meu laboratório, é claro. Antes de mais nada, há um impacto no desenvolvimento do cérebro fetal durante a gravidez que está bem documentado e que pode ajudar a explicar alguns desses efeitos. Parece que vou simplificar um pouco. Nossos corpos tendem a preservar o cérebro em detrimento de outros órgãos. Eu mencionei anteriormente que uma das consequências do estresse pré-natal na vida adulta são as doenças cardiovasculares. Estudos já associaram altos níveis de estresse no útero, ou seja, durante o desenvolvimento pré-natal, com resultados como diabetes e doenças cardíacas na fase adulta. Esses mecanismos provavelmente envolvem vias bioquímicas.
Além disso, o estresse não só aumenta os níveis de hormônios relacionados ao estresse, você mencionou o cortisol, a epinefrina é outro exemplo, mas também foi demonstrado que reduz o fluxo sanguíneo para a placenta em mulheres com alto nível de estresse. A atividade fetal também é afetada pelo estresse pré-natal, assim como a frequência cardíaca fetal. Estudos que monitoraram esse tipo de efeito mostram que o estresse pode ter um impacto muito direto no feto em desenvolvimento, o que pode preparar o terreno para problemas futuros. Você também levantou uma possibilidade bastante provável. Se você dá à luz um bebê vulnerável, talvez um bebê que nasceu com baixo peso ou prematuro, provavelmente vai tratá-lo de maneira diferente. E os estudos confirmam isso. Esses bebês vulneráveis não são tratados da mesma forma. São menos tocados, menos estimulados com brincadeiras. Temos a tendência de vê-los como frágeis. Portanto, não é surpresa que suas mães, pais, familiares e até profissionais de saúde, alguns estudos analisaram isso, os tratem como se fossem mais vulneráveis. Isso funciona como uma profecia autorrealizável. Se você não estimula, não brinca, não toca e não segura seu bebê, pode acabar contribuindo para as próprias vulnerabilidades que teme. Certamente, a forma como cuidamos de bebês vulneráveis é mais uma peça do quebra-cabeça que ajuda a explicar os resultados observados mais tarde. Muito revelador. Você acha que o autismo pode estar de alguma forma correlacionado com o estresse pré-natal? Nunca li nada sobre isso. Estou apenas curiosa. Não encontrei nada na literatura. Olha, o autismo muito provavelmente é causado por muitos fatores. Alguns são genéticos, outros envolvem diferentes caminhos médicos. Na verdade, nós realizamos um estudo com mães de crianças com desenvolvimento típico e mães de crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Pedimos para que as mães nos relatassem algumas das experiências vividas durante a gravidez. Agora falo disso com bastante cautela, porque, como você pode imaginar, as memórias das pessoas não são perfeitas. E esse não foi um estudo longitudinal prospectivo, daqueles em que se mede tudo durante a gestação e depois se acompanha a criança ao longo da vida. Não foi esse tipo de estudo, foi retrospectivo. No entanto, descobrimos que as mães de crianças autistas relataram níveis mais altos de estresse durante a gravidez do que as mães de crianças com desenvolvimento típico. Publicamos essa pesquisa em uma revista chamada Hipótese Médica. Por isso, quero ser cautelosa. Não é uma descoberta que foi confirmada por outros estudos. Não sabemos com certeza se o estresse pré-natal é um fator de risco para o autismo. Sabemos sim que crianças em classes de educação especial têm maior probabilidade de terem nascido prematuras ou com baixo peso. E como sabemos que o estresse é um fator de risco para isso, é outra forma de relacionar o estresse pré-natal com resultados posteriores. Inclusive, houve um estudo que analisou a probabilidade de uma pessoa concluir o ensino médio. Esse estudo também relacionou o nascimento prematuro e o baixo peso ao desempenho escolar e à conclusão do ensino médio. Assim, novamente, não há um vínculo direto entre estresse pré-natal e desempenho escolar. Mas como o estresse está relacionado ao baixo peso e à prematuridade, e esses fatores têm consequências diretas na adolescência e na vida adulta, podemos falar de uma relação indireta. Isso dá muito o que pensar. Quero mudar um pouco o foco e te fazer uma pergunta sobre políticas públicas. Além das ferramentas clínicas, que mudanças estruturais ou sociais, como licença parental, moradia ou creche, você acredita que poderiam aliviar significativamente o estresse pré-natal em nível populacional? Vamos brincar que você tem uma varinha mágica e pode implementar uma mudança. Com certeza você pensaria em várias, mas se tivesse que escolher uma única mudança social, qual seria para causar o maior impacto? Bem, essa pergunta é como perguntar a uma mãe qual é o filho favorito. Então vou me abster e dizer que não posso escolher apenas uma. Mas esse é um tema muito, muito importante para mim. Estou no momento da minha carreira em que dedico grande parte da minha energia a levar minha pesquisa para o campo das políticas públicas. Acabamos de publicar um artigo sobre os aprendizados que tivemos em termos de política a partir da nossa pesquisa. Portanto, estou bem preparada para responder, mas não consigo dar apenas uma resposta. Vou dar algumas. Primeiro, o acesso a um sistema de saúde de alta qualidade é essencial para todas as pessoas, incluindo gestantes. Então, cobertura de saúde universal, seguro de saúde para todos, é algo de que nosso país precisa urgentemente.
Segundo, muitas mulheres nos relatam que não conseguem pagar por cuidados infantis de qualidade. Estive envolvida com esse tema ao longo da minha carreira. De fato, faço parte do conselho do Centro de Cuidados Infantis da nossa universidade. Ambos os meus filhos passaram por esse centro. É um tema de grande importância. Temos um problema muito sério no país. Profissionais da área infantil mal pagos, sobrecarregados e falta de acesso a serviços de qualidade. É nesse ambiente que muito do desenvolvimento e da aprendizagem acontecem. Sem isso, as famílias enfrentam muitas dificuldades para cuidar dos filhos. Isso ficou evidente durante a pandemia. Acho que foi quando muitas pessoas perceberam o quanto é difícil cuidar de uma criança enquanto se trabalha. Terceiro, precisamos reduzir o número de gravidezes não planejadas ou indesejadas. E a forma de fazer isso é melhorando o acesso à contracepção e ao controle reprodutivo, incluindo o direito de interromper a gravidez de forma segura e legal. Sabemos por inúmeros estudos que gravidezes não planejadas são de alto risco, pois as pessoas muitas vezes não estão preparadas, não têm recursos ou apoio. A maioria das mulheres que procuram interromper uma gravidez já tem um filho e está preocupada com sua capacidade de cuidar adequadamente dele caso tenha outro bebê. Essas mulheres geralmente carecem de apoio financeiro ou material. Se pudéssemos implementar nesse sistema mágico que você me ofereceu, essas seriam as prioridades máximas. Assim como fazer um trabalho melhor na formação de nossos profissionais de saúde e diversificar a população de profissionais de saúde para que tenhamos mais pessoas negras e pardas praticando medicina obstétrica, mais mulheres negras praticando obstetrícia e atuando como parteiras. Você é otimista de que essas mudanças possam ser implementadas? Bem, eu costumo ser uma pessoa otimista. E a razão pela qual posso ser otimista é porque estou trabalhando muito na minha própria vida para ensinar sobre essas questões. O que estamos fazendo hoje, acredito que seja o primeiro passo. É preciso educar as pessoas. É preciso informar as pessoas sobre quais são os problemas, quais são as soluções, e cada vez mais estou falando com legisladores e interagindo com eles. Então tento manter o otimismo. Serei sincera. É muito difícil, em 2025, ver o que está acontecendo com o nosso governo federal e continuar otimista. Mas também me sinto muito privilegiada por viver no grande estado de Nova York e em outros lugares progressistas do nosso país que realmente estão liderando os esforços para promover a saúde materna. Sim, acho importante que pessoas com o seu conhecimento possam ter essas conversas, não sobre opiniões ou anedotas, mas com base em informações científicas que todos precisamos ouvir. Concordo plenamente, obrigada por dizer isso. Estamos chegando ao fim e preciso encerrar. Temos uma tradição no Har Notebook em que pedimos às nossas convidadas que compartilhem alguns conselhos práticos que nossa audiência possa aplicar imediatamente. A pergunta para você é: para mulheres que estão grávidas no momento, seja uma gravidez planejada ou inesperada, quais seriam 2 estratégias práticas que você recomendaria para ajudar a controlar e reduzir o estresse pré-natal durante a gravidez? Número 1. Peça ajuda. Qualquer tipo de ajuda que for necessária, descubra quem pode oferecer. Acho que os parceiros precisam ser mais participativos, mas outros membros da família também. Nem toda mulher tem um parceiro. Outros familiares podem entrar em cena, mas às vezes as pessoas não sabem o que fazer para ajudar. Então, reconhecer que precisamos de ajuda, reconhecer que é bom pedir ajuda, é muito importante. A segunda é realmente estabelecer uma boa comunicação com nossos profissionais de saúde e não hesitar em dizer se temos preocupações ou se, por acaso, praticamos alguns comportamentos pouco saudáveis. É muito importante que eles tenham informações completas sobre como estamos nos sentindo, quais são nossos sintomas físicos e nosso estado psicológico. E por fim, sei que você só pediu 2, mas vou trapacear um pouco e acrescentar uma terceira. Lembrar de cuidar de si mesma, priorizar-se. Quando estamos grávidas, somos a prioridade número 1. Colocar a si mesma em primeiro lugar é algo que eu encorajaria toda mulher grávida a fazer. E com isso, agradeço a todos por nos ouvirem e agradeço à doutora Lobel por estar conosco hoje e compartilhar seus conhecimentos maravilhosos. Foi um privilégio. Muito obrigada. Ao encerrar, quero agradecer por se juntar a mim no podcast Seu Caderno. Se você gostou do que ouviu, peço humildemente que siga e se inscreva. Até a próxima, lembre-se, entender seu corpo é o primeiro passo para fortalecer sua mente.